E se um jogo de cartas lançado lá atrás, em 1994, pudesse ter previsto, com uma precisão que chega a ser assustadora, os maiores e mais caóticos eventos globais das 3 décadas seguintes? Essa é uma premissa e tanto para começar a análise de hoje. Pois é. E tem mais. E se esse jogo não fosse apenas uma obra de premonição bizarra de um designer excêntrico, mas sim uma operação psicológica sofisticada, totalmente desenhada nos corredores mais escuros da inteligência americana? É exatamente esse o escopo do nosso mergulho profundo. Hoje nós vamos dissecar um documento exaustivo, um material que se propõe a revelar o que o próprio autor chama de, abre aspas, a teoria da conspiração definitiva. Nossa missão nesta exploração das fontes é desconstruir a tese central desse texto sobre o clássico jogo Illuminati New World Order, ou simplesmente INO, e entender passo a passo a alegação de que ele foi, na verdade, uma ferramenta cirúrgica de manipulação em massa. Sim. E antes de darmos qualquer passo nessa toca de coelho, é fundamental fazermos uma pausa muito importante para alinhar as expectativas com quem nos ouve. Com certeza. Isso é vital hoje. O documento que vamos dissecar aborda temas políticos extremamente sensíveis, eventos globais recentes e traumas históricos sob uma ótica estritamente conspiratória e, por vezes, altamente politizada. O texto fala de Donald Trump, dos protestos do Black Lives Matter, da invasão do Capitólio em 6 de janeiro, das origens da Covid-19, entre outras coisas. Exato. Então, por onde a gente começa a desempacotar isso? Lendo as notas do autor, o que me chamou muito a atenção é que a jornada não começa com o jogo em si, mas como um verdadeiro thriller cyberpunk da vida real. Sim, começa com um evento bem documentado. Exato. O documento nos leva de volta a um fato histórico muito real que serve como o pilar fundacional de toda essa teoria. Vamos voltar para 1º de março de 1990, exatos 4 anos e 9 meses antes do lançamento comercial do jogo. O cenário é a pequena editora Steve Jackson Games, com sede em Austin, no Texas. Naquele dia, agentes armados do Serviço Secreto Americano invadiram as instalações da empresa. E a fonte detalha meticulosamente o que foi levado nessa apreensão. Porque a escala da operação é exatamente o que levanta as suspeitas iniciais do autor do nosso documento. O Serviço Secreto confiscou 3 computadores, mais de 300 disquetes e o manuscrito completo de um suplemento de RPG de mesa chamado GURPS Cyberpunk. Um livro que já estava praticamente pronto para ir para a gráfica, né? Sim, mas o que o texto destaca como ainda mais fascinante é que eles também levaram todo o conteúdo do BBS interno da empresa. Para quem nos ouve e talvez não lembre, um BBS era um sistema de boletim eletrônico pré-internet onde as pessoas conectavam seus modems para trocar mensagens. E esse sistema interno da editora, ironicamente, adivinha o nome, se chamava Illuminati. Uma coincidência que o autor não deixa passar em branco. E não era operado por qualquer um. O responsável era Lloyd Blankenship, uma figura lendária na cena hacker conhecido pelo pseudônimo The Mentor. O mesmo cara que escreveu o famoso Manifesto Hacker de 1986. Mas espera, qual era a justificativa oficial do governo para invadir uma editora de jogos de tabuleiro com agentes armados? Tipo, a alegação oficial era parte de uma operação nacional chamada Operation Sun Devil. Era uma investigação maciça contra supostos hackers de telefonia e fraudadores de cartão de crédito. Certo. O governo alegava que estava buscando um documento técnico altamente sensível de 12 páginas, um manual sobre o sistema E911 da empresa de telecomunicações Bell South. O E911 é aquele sistema de emergência, certo? Isso. Fazendo um parênteses rápido para quem acompanha a análise, o E911 é aquele sistema avançado de roteamento de chamadas de emergência nos Estados Unidos que permite rastrear a localização exata de quem liga para o 911. As autoridades temiam que hackers pudessem usar esse manual para colapsar o sistema de emergência do país inteiro. Deixa eu ver se entendi a lógica da invasão. Eles achavam que a editora estava escondendo esse manual roubado do sistema de emergência dentro dos computadores do jogo de RPG. Eles tinham mesmo esse documento lá? Aí que tá. Essa é a grande reviravolta que o autor usa para sedimentar sua teoria.
A editora ficou paralisada por semanas, perdeu contratos e quase foi à falência por causa do confisco dos equipamentos cruciais. Imagina o prejuízo para uma empresa pequena. Foi enorme, mas o dono, Steve Jackson, não recuou. Ele processou o governo federal utilizando leis pioneiras de proteção digital como o Privacy Protection Act e o Started Communications Act. E o desfecho histórico disso, amplamente documentado, é que em 12 de março de 1993, o juiz federal Sparks proferiu uma sentença duríssima. Ele condenou o serviço secreto, não foi? Condenou o serviço secreto por busca ilegal, destruição de propriedade privada sem justificativa e violação de direitos constitucionais. E o detalhe mais importante para nossa fonte: o próprio tribunal determinou que aquele manual do sistema E911 nunca esteve legalmente com a editora. O governo federal tomou uma surra no tribunal, basicamente. Pois é. Tiveram que pagar mais de $50 mil em danos diretos e impressionantes $250 mil em honorários advocatícios. Lendo o texto de hoje, fica muito claro que o autor martela esse ponto repetidamente por um motivo central. Isso é um fato histórico irrefutável, público, que estabeleceu um precedente na proteção de comunicações eletrônicas. Exato. O que é fascinante aqui é como ele usa isso. Sim, o argumento dele é o seguinte: a mesma pequena editora texana, que sofreu um ataque devastador e injustificado da inteligência do governo, seria de forma inexplicável a mesma a lançar um jogo que revelaria os planos globais da elite anos depois. É essa ponte que ele constrói para justificar todo o resto, certo? É exatamente essa a base. A narrativa da fonte sugere que a invasão de 1990 não foi sobre hackers de telefonia de forma alguma. Teria sido uma forma de intimidação, ou, talvez, o momento exato em que a inteligência americana percebeu o potencial de infiltração daquela pequena editora nas subculturas da época. O que nos leva ao lançamento do jogo em si, 4 anos após a invasão, em dezembro de 1994. Um ano após a vitória estrondosa nos tribunais, a Steve Jackson Games lança a edição limitada de Illuminati, New World Order. O famoso INWO. O texto menciona que logo depois, em abril de 1995, sai a edição definitiva chamada Factory 7, contendo exatas 403 cartas. Um detalhe curioso que a nossa fonte aponta é que a Wizards of the Coast, a gigante criadora do Magic the Gathering, chegou a emprestar dinheiro para Steve Jackson Games conseguir financiar a impressão massiva desse jogo. Isso mostra que era um projeto ambicioso. E a mecânica do jogo é muito engenhosa para quem gosta de sátira política e teoria da conspiração. Como funciona na prática? Os jogadores assumem o papel de grandes sociedades secretas. Temos os Illuminati da Baviera, o Triângulo das Bermudas, os UFOs e até os Gnomos de Zurique. Gnomos de Zurique é ótimo. O objetivo é manipular grupos da sociedade, figuras públicas e lugares reais e fictícios. Os jogadores utilizam cartas de complô para impor cartas especiais chamadas de New World Order, ou Nova Ordem Mundial, que literalmente reescrevem as regras do jogo e, narrativamente, do planeta inteiro. Até aí, se a gente olhar de fora, parece apenas uma brincadeira. Uma sátira de muito bom gosto com a cultura pop, cartas divertidas e a clássica paranoia americana da Guerra Fria tardia. Pareceria apenas isso. Mas a tese do documento que estamos lendo dá uma guinada assustadora exatamente nesse ponto. A partir das previsões... Sim. O autor argumenta que, embora o jogo seja embalado visualmente como uma sátira colorida e inofensiva, a precisão cirúrgica com que as cartas refletem eventos reais desafia qualquer explicação racional. Estamos falando de eventos que só aconteceriam no mundo real 1, 2 ou até 3 décadas depois de 1994. Segundo a fonte, isso não se explica por estatística ou coincidência. A lista de previsões mapeadas que o autor apresenta é longa e extremamente detalhada. Vamos analisar os principais exemplos que o texto levanta, porque a riqueza visual dessas cartas é o cerne absoluto do argumento dele. Vamos lá. A primeira e mais infame de todas é a carta Terrorist Nuke. É, na regra, uma carta comum de complô,
Mas o documento foca obcecadamente na ilustração dela. A arte mostra uma explosão violenta, rasgando o meio de um arranha-céu idêntico a uma das torres gêmeas. O nível de detalhe é o que a fonte destaca. O autor afirma que a imagem reproduz com exatidão não apenas o formato do prédio, mas o ângulo e a localização exata do impacto do voo 11 da American Airlines na torre norte do World Trade Center. Um evento que, lembrando, só aconteceria em 11 de setembro de 2001. 7 anos depois do jogo. E o texto da nossa fonte ainda se antecipa a possíveis céticos. Ele menciona que, embora um atentado à bomba na garagem do complexo do WTC tenha ocorrido em 1993, o que, logicamente, poderia ter inspirado os criadores na época, a escala visual retratada na carta de 1994 mostra um ataque aéreo bem no alto das torres. Um detalhe que muda tudo na perspectiva dele. Sim. Segundo o autor, análises quadro a quadro confirmam uma semelhança fotográfica exata com o 11 de setembro. E tem mais. Na dinâmica das partidas, essa carta frequentemente forma um combo natural com outra carta chamada Pentagon. A carta do Pentágono. Isso. Cuja ilustração mostra o prédio sede da defesa americana pegando fogo exatamente em seu anel externo. Uma correspondência visual direta na visão do documento ao voo 77 que atingiu o Pentágono naquele mesmo dia. É de arrepiar quando você lê a descrição visual que ele faz, e as conexões não param de forma alguma no início dos anos 2000. Avançando no tempo, a fonte aponta para uma carta de desastre chamada Epidemic. Essa é muito citada no documento. Lançada em 94, a ilustração mostra o primeiro plano de uma máscara médica, luvas, frascos de laboratório e, ao fundo, a silhueta inconfundível de corpos em sacos plásticos mortuários. O texto, impresso na carta, fala sobre quarentenas severas e um contágio global que enfraquece estruturas de poder governamentais. E a ligação com a atualidade é imediata. O autor do nosso documento liga isso diretamente à eclosão da Covid-19 entre 2019 e 2020. Ele argumenta de forma fervorosa que as mecânicas de contágio do jogo replicam a realidade dos lockdowns modernos com uma precisão milimétrica. Além dos desastres massivos, a fonte mapeia associações políticas muito específicas. Há uma carta chamada Charismatic Leader. A arte exibe um líder de cabelos loiros com uma postura dominadora falando num microfone. A estética é bem particular, né? Sim, uma estética visual que o documento descreve como típica de um reality show de televisão, discursando para multidões enfurecidas. O texto destaca que Donald Trump, que em 1994 era conhecido estritamente no mundo dos negócios imobiliários e por seus cassinos, viria a se tornar presidente mais de 20 anos depois, em 2016. E com uma campanha focada nisso. Exatamente. Com uma campanha baseada nesse engajamento passional de massas, que é, ironicamente, a habilidade tática que a carta confere ao jogador. Da mesma forma, a fonte cita a carta Enough is Enough. Que traduzindo seria algo como já basta. Isso. Ela retrata a mecânica de uma revolta popular agressiva virando contra o próprio sistema estabelecido. Essa carta é conectada diretamente pelo autor aos protestos massivos do Black Lives Matter em 2020 e, na sequência imediata, à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. E a lista não acaba aí, tem mais exemplos. O autor reserva parágrafos inteiros para a carta Global Warming, que impõe o aquecimento climático como uma lei universal permanente do jogo, penalizando corporações e beneficiando grupos ativistas. Ele conecta isso à influência geopolítica do Acordo de Paris de 2015. Tem a dos oceanos também. Sim, temos a carta Oil Spill, mostrando uma plataforma de petróleo afundando no oceano em chamas e coberta de óleo, que ele liga de forma direta ao desastre ambiental da Deepwater Horizon no Golfo do México em 2010. As personalidades também são alvo. Tem cartas de personalidades famosas, como Princess Diane. Ela é descrita nas regras do jogo de 1994 como um alvo constante e fácil para cartas de assassinato e complôs da mídia, o que o autor conecta irremediavelmente à sua trágica morte no túnel em Paris em 1997, e até a Saddam Hussein,
descrito no jogo como uma peça manipulável para financiar guerras constantes, espelhando a invasão do Iraque em 2003. O volume de coincidências é o argumento dele. Mas aí fica a grande pergunta da nossa exploração de hoje. Como o autor explica isso de forma estruturada? Ele obviamente não acha que os criadores do jogo tinham uma bola de cristal na mesa de testes. Definitivamente não. Se conectarmos isso ao cenário geral do documento, o autor argumenta que esse padrão contínuo de acertos estatísticos seria matematicamente impossível para uma editora independente operando nos anos 90, por mais criativos que fossem. Na visão da fonte, a explicação reside em um conceito muito conhecido nos círculos teóricos como programação preditiva, ou Predictive Programming. Como ele define isso no texto? O documento argumenta que agências de inteligência condicionam a população a aceitar agendas futuras, inserindo essas ideias subrepticiamente através do entretenimento popular, filmes, livros e, neste caso, um jogo de cartas. A ideia teórica é que, quando o evento catastrófico finalmente acontece na vida real, o inconsciente coletivo da sociedade já está anestesiado ou, no mínimo, familiarizado com o conceito, o que reduziria drasticamente a resistência psicológica inicial. Sabe, aqui tem um ponto no texto que me fez realmente parar a leitura para refletir. Porque até esse momento da nossa exploração, o autor apenas compila teorias que já circulam há muito tempo em fóruns obscuros da internet sobre as supostas previsões do jogo. Sim, ele consolida o que já existia. Mas então, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ele introduz o que classifica em letras garrafais como o golpe de gênio absoluto da CIA. O elemento que transforma esse jogo de tabuleiro esquecido na operação psicológica mais letal já registrada na história contemporânea. A carta. Exato. Escondida ali entre essas 403 cartas do Factory 7 de 1994, no meio de torres explodindo, pandemias globais e líderes carismáticos, existe uma carta comum chamada Flat Earthers, os terraplanistas. Essa carta é simplesmente a chave mestra para toda a tese original do documento. Precisamos olhar com lupa para a anatomia dela, porque o autor faz isso com maestria. Qual é o status dela no jogo? A carta Flat Earthers tem o alinhamento político classificado nas mecânicas como weird, que seria estranho, e conservative, conservador. Ela tem poder 1 e resistência 2. Mas o detalhe verdadeiramente crucial é o flavor text, o texto de ambientação que dita as regras narrativas da carta. O que está escrito lá, literalmente. O texto diz exatamente o seguinte: sua geologia alternativa estranha os levou a uma descoberta de ouro e você pode comprar tantas cartas de plot quanto o número que rolou no dado. Pera, então o jogo não está fazendo piada com eles. A análise que a fonte faz desse texto aponta justamente para o oposto. Exatamente. A sutileza maquiavélica que o autor descreve entra aí. O autor destaca que a carta não ridiculariza os terraplanistas de forma alguma. Muito pelo contrário, ela os recompensa materialmente dentro da partida, dando ouro, e estrategicamente permitindo a compra massiva de mais cartas. Isso muda tudo na interpretação dele. O documento argumenta que dentro do contexto de um jogo onde as outras cartas supostamente previram o 11 de setembro e a pandemia global, recompensar o terraplanismo é um endosso subliminar brutal. É como se o jogo, pelas mãos da inteligência americana, estivesse sussurrando para o jogador incauto. Negar a esfericidade do planeta e a ciência tradicional é a atitude das pessoas espertas, daqueles que vão desbloquear poder extra e recursos para lutar contra a verdadeira nova ordem mundial. E é aí que entra o conceito da honey trap, a armadilha de mel. Na espionagem tradicional, uma honey trap, ou isca psicológica, é uma armadilha projetada meticulosamente para explorar as fraquezas, os vícios e os desejos do alvo. O documento descreve o processo cognitivo passo a passo dessa armadilha mental. Como o autor descreve a vítima caindo nela? Ele diz para imaginarmos um pesquisador independente que começa a estudar o jogo décadas depois. O cara percebe que as cartas acertaram sobre ataques terroristas, desastres ambientais e líderes políticos recentes. A conclusão lógica dele, movida por um forte viés de confirmação e fascínio, torna-se: se o jogo está certo sobre tudo isso e previu o futuro com precisão assustadora,
Então a carta dos terraplanistas também esconde uma verdade profunda e oculta. É a próxima camada da Matrix que eu acabei de descobrir. É uma manipulação guiada puramente pelo ego, não é? O documento explica de forma muito contundente que essa isca foi feita sob medida para lisonjear o ego de quem já questiona naturalmente as narrativas oficiais do governo. Ele até cita exemplos históricos pesados para justificar essa desconfiança, não cita? Sim, a fonte faz uma pausa sombria para mencionar projetos reais e terríveis do governo americano que vieram a público. Por exemplo, o MKUltra, aquele programa infame e muito real da CIA nas décadas passadas, focado em controle mental e testes não consensuais com LSD em cidadãos. Esse caso é perturbador. O caso Tuskegee, o estudo antiético assustador sobre sífilis feito pelo próprio governo com populações afro-americanas vulneráveis durante décadas. O autor usa esses exemplos viscerais para dizer o seguinte: quando uma pessoa descobre que essas conspirações, outrora tratadas como loucura absoluta, eram fatos documentados e reais, ela se sente validada intelectualmente. Ela pensa que o governo mente sobre tudo. Exato. A carta da Terra plana pega essa pessoa já desconfiada e diz: você, que é inteligente o suficiente para investigar essas verdades obscuras da história, também é inteligente o suficiente para ver através da geologia global imposta pelas escolas. E, de repente, em um salto de lógica motivado pela vaidade, milhares caem na armadilha desenhada pela inteligência de adotar a Terra plana como a verdade definitiva contra o sistema. O que nos leva ao impacto prático e sociológico disso no mundo real, segundo a tese implacável do autor. O texto apresenta um cronograma muito específico para justificar o sucesso monumental dessa operação. Ele observa que entre 2015 e 2016 ocorre uma explosão fenomenal da teoria da Terra plana na internet. Os números dessa época são impressionantes. Isso coincide perfeitamente com a ascensão agressiva de algoritmos de recomendação do YouTube, focados em retenção de atenção e o polarizado período eleitoral americano de Trump. O documento cita a proliferação repentina de canais de enorme alcance, como o de Eric Dubay, e até documentários de alto orçamento chegando em grandes plataformas de streaming por volta de 2018. Tudo isso germinando daquela semente dos anos 90. E qual era o objetivo final de alimentar essa isca psicológica toda, segundo o nosso material fonte? Não era simplesmente fazer as pessoas acreditarem na Terra plana só por acreditar. O propósito era criar uma arma de destruição de reputação. Misturar as águas deliberadamente para criar uma associação de culpa generalizada. Como assim associação de culpa? Comunidades inteiras de fóruns e ativistas que passavam o tempo investigando coisas muito tangíveis e reais, como a rede de vigilância global Echelon da NSA, ou as revelações do Edward Snowden sobre espionagem doméstica, ou até influência desproporcional do sistema de bancos centrais na política. Todos esses tópicos bem sérios. Exato. Essas comunidades foram subitamente infiltradas de forma orgânica e associadas publicamente ao conceito bizarro do terraplanismo. A fonte afirma que isso deu à grande mídia mainstream e aos governos a munição perfeita para ridicularizar e invalidar qualquer questionamento legítimo de uma só vez, no mesmo pacote. O mecanismo de descrédito que a fonte descreve é brutal na sua simplicidade sociológica. A opinião pública geral começa a operar sob a seguinte falácia lógica construída. Se esses chamados pesquisadores independentes agora acreditam fervorosamente que a Terra é um disco coberto por um domo de gelo, então absolutamente tudo o que eles dizem sobre o complexo militar-industrial, efeitos de vacinas, manipulação de mercado ou privacidade digital também é puro delírio de quem usa chapéu de alumínio. É o cheque-mate da narrativa. O autor afirma que a inteligência americana plantou a semente silenciosa em 1994. Eles não inventaram a ideia da Terra plana do zero, claro. A fonte nota com precisão que isso já existia marginalmente desde o século XIX, com sociedades obscuras. Mas eles instrumentalizaram a ideia. Exatamente. Inseriram a ideia dentro de um baralho que eles sabiam, de antemão, que ganhariam um status profético nas décadas seguintes. Bastou esperar eventos como a crise financeira de 2008 ou a pandemia de 2020 validarem a aura mística do jogo de forma retrospectiva, para que o próprio cérebro humano fizesse o resto do trabalho pesado, através da lisonja ao próprio ego conspiratório. Então,
O que tudo isso significa para nós hoje? Lendo as conclusões do documento projetadas para o nosso cenário atual, agora no ano de 2026, a visão que o autor projeta é incrivelmente sombria. Ele não vê esperança de reversão. É quase distópico. Defende que as agendas reais da elite, aquelas detalhadas com precisão nas outras cartas de complô da New World Order, continuam avançando a passos largos, protegidos pelo manto do ridículo que foi jogado sobre a dissidência. Ele dá exemplos de como isso está acontecendo agora. Sim, ele cita que debates vitais sobre censura digital governamental ou a manipulação da seção 230, que é aquela lei fundamental americana que protege as grandes plataformas de internet de responsabilidade sobre o conteúdo dos usuários, ou debates sobre resgates financeiros trilionários controlados pelo Federal Reserve. Tudo isso é solenemente ignorado pelo grande público. E por que são ignorados? Porque enquanto esse aparato burocrático e tecnológico trilionário se consolida na visão sombria dele, a sociedade como um todo está ocupada demais, rindo dos memes do terraplanista que tenta provar que a borda de gelo do mundo existe. O autor encerra seu longo manifesto afirmando que a inteligência usou o jogo da Steve Jackson de 1994 com um manual operacional impecável. Uma verdadeira psyops cirúrgica. Uma espécie de vacina comportamental contra a dissidência sistêmica. Exatamente. Eles neutralizaram a resistência intelectual da população não através da força bruta de agências armadas ou da censura direta que gera mártires, mas sim através da arma mais implacável de todas, o descrédito social e acadêmico absoluto. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.